Olá, então, professora Anne aqui novamente, e hoje nós estamos novamente com um convidado, o colega Érico, que fala diretamente de Fortaleza, né, Érico? Sim. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho com o Érico sobre como que está sendo essa experiência. Lá eles tiveram um pouquinho diferente de nós aqui na UFES, que lá eles tiveram um semestre que os professores tiveram a liberdade para iniciar, dar continuidade logo que parou. Então, Érico, se apresenta, fala de onde tu vem, que cursos tu tens trabalhado e nos conta um pouquinho o que tu pode compartilhar com os colegas nesse momento da tua experiência, o que deu certo, o que não deu certo, como é que está hoje essa relação com o ensino remoto. Obrigada, Érico, e seja bem-vindo. Tá, foi um prazer, Anne, o convite, tá? É sempre interessante a gente partilhar isso, né? Até porque é uma situação muito nova, tá? Nunca tinha passado por isso antes. Tá, meu nome é Érico Veras Marques, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, sou professor do Departamento de Contabilidade, tem 15 anos que eu sou da universidade. Nesse semestre agora, na graduação, eu estou, né, ministrando a disciplina de mercado de capitais, matemática financeira e administração financeira. Tá? Mercado de capitais é uma disciplina optativa, que aí, inclusive, aí você tem alunos de diversos cursos, e a administração financeira é do curso de contabilidade, e essa disciplina de matemática financeira eu dou para o curso de administração. Também, nesse período agora, eu também sou professor do mestrado, mas aí não tive disciplina no mestrado para mim, eu tinha dado no semestre passado. Mas eu estou dando nesse semestre também uma outra experiência que à distância, que são dentro de um curso de especialização, uma disciplina de análise financeira e uma outra disciplina de análise de investimentos, né? Então, na realidade, isso pegou a gente de surpresa, né? Na realidade, você vinha com o semestre normal até março, né? Então, até a primeira quinzena de março a gente estava dando aula normal, aí veio o decreto do Estado, acho que foi dia 18 de março aqui no caso, do Ceará, cancelando as aulas. Na primeira semana, aí não teve aula, e a universidade liberou os professores que tivessem condições, e aí eu comecei como os alunos não tinham condições nem todo mundo tinha acesso, e aí eu fiz a aula totalmente sem a participação dos alunos, gravando vídeos no YouTube, tá? Aí eu tive que aí lá vou eu aprender a criar. A primeira grande questão foi essa: como é que eu crio um canal no YouTube? Né? Não tinha canal, não tinha nada disso, vamos criar lá o canal. Aí você tem que descobrir alguns detalhes, que tem que terminar o cadastro todinho para a quantidade de vídeo, subir vídeo, botar, ok? Então foi esse o desafio. Aí a primeira coisa é que as primeiras aulas eu não fiz gravando, usando o recurso de gravação do PowerPoint, né? O PowerPoint permite que a gente faça lá um recurso de gravação, mas aí você fica você não aparece, né? Fica só a imagem. Depois, quando ficou mais clara essa questão do professor poder, aí eu coloquei aviso. A gente tem um sistema nosso integrado, que a gente chama do SIGA, que é o sistema acadêmico, não sei se é o mesmo de vocês, tem várias universidades públicas que usam, e aí o material sempre ficava lá, dando o link do vídeo para o YouTube, né? Aí eu comecei a marcar aulas presenciais com os alunos, porque aí foi liberado o Google Meet, com gravação, né? A Google liberou, aí a gente começou. E aí, na realidade, qual é o grande desafio, né? A primeira coisa que eu acho grande desafio é a história da câmera desligada, né? Ou seja, você fica olhando para um monte de bolinha na tela, então isso é o grande desafio, né? E aí você não sabe quem é que está participando, quem é que não está participando. E quando você vai para as disciplinas mais quantitativas, isso ainda é mais complicado, né? Quando a disciplina ela não tem um conteúdo tão quantitativo, é um conteúdo mais teórico, que você não precisa explicar cálculo, alguma coisa, isso fica mais simples. Então, esse
eu diria que é o grande desafio, é você conseguir prender a atenção dos alunos. E aí o outro problema é que as turmas grandes, né, as minhas turmas, todas elas tinham em torno de 50 alunos, então não tem como você botar 50, tá olhando 50 pessoas, tá avaliando, não tem. Então, a aula também era gravada e era disponibilizada, né? E aí tanto tinha os alunos que assistiam no momento, eu também tive cuidado de fazer a aula no momento, no horário normal que era a aula, né? Então, nosso primeiro horário da manhã aqui é 8 horas da manhã, o primeiro horário, então a gente começava as aulas, tinha aula de 8 horas da manhã, e à noite também, que eu dava aula à noite, também no horário normal. Então, desse jeito foi o semestre, mas com todo esse desafio de você manter a atenção, de mandar a lista de exercícios, né, para ver se o pessoal faz, aí tem gente que faz, aí você vê que o cara copiou aquele negócio todinho, então é esse o outro desafio, porque na sala de aula, aí você começa a ver essa necessidade dessa interação, o face-to-face, né, do face a face, porque você consegue saber quem, na sala de aula, você sabe quem está participando, quem está voando na matéria, quem não está, e você chama para o quadro, bota alguém. Você tem como fazer isso. No ambiente à distância, não. E aí você tem, na realidade, acho que é uma outra discussão, a gente não tem um curso EAD, né? Que é uma outra discussão, porque uma coisa é uma disciplina EAD com toda uma estrutura de disciplina EAD. Você tem uma aula remota, né? Então a gente precisa separar. Até porque o curso EAD, ele tem uma característica, né, de que o aluno assiste a aula no horário que ele quiser, né? A aula está lá gravada, ele tem diversos outros recursos, ele faz o horário dele. Nesse tipo de curso, não, né? Você tem a aula no horário normal, aí gravando, aí você grava, aí tem gente que não gosta de ligar a câmera porque não vai ser gravado, vai ser disponibilizado, tem toda essa questão. Aí, o outro grande desafio, como fazer uma avaliação? Tá certo? Aí eu tive que trocar todo o meu processo de avaliação, né, o meu processo de avaliação tradicional, uma prova em sala de aula, né, segunda chamada, tudo aquilo direitinho. Você fazer isso no ensino à distância, a não ser que você tivesse toda uma plataforma com um banco de provas para poder gerar questões aleatórias, e mesmo assim você não garante que alguém não vai consultar alguma coisa que você não tem como, né? Os ensinos em EAD, geralmente, pelo menos aqui na universidade, a gente tem a UFC virtual, você tem a prova, ela é híbrida, né? Uma parte dela é à distância e uma parte dela é no polo. Ou seja, o aluno vai fazer a prova presencialmente. E isso não aconteceu, né? A prova teria que ter toda remota. Aí não vai dar certo fazer isso. Aí teve que trocar toda a metodologia para trocar por uma atividade que ela fosse quase que individualizada. Ou seja, ele tinha que elaborar um trabalho, né, que ele tem que ser individualizado. Então, aí eu tive que repensar, e aí, claro que isso vai ter que ser melhorado. O que a gente fez? Eu pedi para ele elaborar uma prova. Então, cada aluno elaborar uma prova. Ele fazia 15 questões que eu dizia qual eram os assuntos, né, e que tipos de questões, né? Então, por exemplo, se ele tinha que fazer questão, ele tinha que fazer 5 questões teóricas abertas, e aí ele fazia e respondia. Ele tinha que fazer cinco questões objetivas, e aí ele tinha que, se ele usasse verdadeiro ou falso, ele tinha que justificar cada item, e ele tinha que fazer, nas disciplinas que tinham cálculos, toda ela tem alguma coisa, ele tinha que fazer 5 questões com cálculos. E eu dizia os assuntos, então esse trabalho teria que contemplar todas essas questões e todos esses assuntos. Então, você tinha uma prova diferente de cada aluno. E mesmo assim, você ainda eu peguei só uns 2 alunos ou 3, que você via que tinha algumas coisas iguais, mas todas elas eram diferentes. Então, esse foi o grande desafio, mudar a forma de avaliar. E é claro, né, a gente sabe, tem alunos que você vê que conseguiu aproveitar bem o semestre,
E tem aí, não dá para, o sistema de avaliação da gente não fica o mesmo, tá? Então, eu diria que esse foi o desafio. E aí, nesse processo, ficaram alguns, né, como a universidade tinha deixado a gente, nesse momento, os professores que quisessem dar aula poderiam dar, quem não quisesse, os alunos, aí nós tivemos, inclusive, eu tive depoimento de alunos na reunião do departamento, que eles disseram que a melhor coisa que aconteceu foi a gente continuar dando aula, tá? O nosso departamento, uma boa parte, eu diria que mais de 50% dos professores continuaram dando aula, e por quê? Porque eles se sentiram perdidos. E eles, a aula me dava um certo sentido, eu estava em casa, mas eu tinha um horário, eu tinha um estudo, então isso deixou feliz que a gente tomou a decisão certa. Aí depois veio o segundo momento, que foi quando a universidade chegou, isso foi mais ou menos julho, agosto, foi foi julho. Ela disse, não, agora os professores vão dar aula à distância, senão o semestre vai ser perdido. Aí a gente teve que fazer um plano de recuperação de ensino, porque tinha professor que não tinha dado nenhuma aula, tinha professor que tinha dado e tinha parado, e tinha professor que tinha terminado, tá certo? E tinha professor que tinha terminado, mas tinha aluno no meio do caminho. O meu caso era esse caso, eu tinha terminado a minha disciplina, tinha feito as provas, tinha feito as avaliações, estava tudo ok, mas eu tinha em todas as turmas um número de alunos que não tinha assistido nenhuma aula, né? Aliás, tinha assistido às aulas no início do semestre, né? Que tinham sido presenciais. E alguns deles também tinham visto o vídeo no YouTube, mas depois teve problema, aí teve aluno que teve problema familiar, todas aquelas questões que a gente sabe que aconteceu durante a pandemia. E aí nesse momento, eu fiquei dando aula, quando voltou, eu fiquei dando aula particular. Tá certo? Particular que eu quero dizer, porque eu tinha no máximo 3 ou 4 alunos, numa turma eu tinha um aluno, no outra turma começou com 6 e depois ficaram só 4, e em outra turma tinham 2 e depois ficou só 1, né? E aí a gente está finalizando, já está fazendo a segunda avaliação, e aí nesse segundo momento foi um pouco mais fácil, porque você tinha um pouco mais de interação, né? O pessoal ligava a câmera, então você tinha condições de ter uma interação maior, de perguntar se ele estava entendendo. Então, a minha conclusão desse processo todo, em turmas menores, em ambientes que você consegue garantir que vai ter a interação, a perda é menor, tá? Mas em turmas maiores, isso é um pouquinho mais complicado. Aí veio o terceiro momento, que é esse agora que eu estou... É um outro momento, que é a questão na pós-graduação, na especialização. Aí você tem turmas de um porte médio, né? Então, em vez de você ter turmas com 50 alunos, aí na especialização você tem turma com 20 e poucos alunos, 30 alunos. Mas, de novo, você vai ter um grupo de alunos que efetivamente participa e um outro tipo de aluno que não participa. Mas aí no primeiro dia, como esses alunos eu nunca tinha visto, porque o da graduação já tinha tido aula, aí eu pedi para eles que todo mundo ligasse a câmera, se apresentasse, para que a gente criasse pelo menos uma relação inicial, e foi muito interessante, tá? Porque aí você vê que você cria um certo vínculo, alguns continuaram com a câmera ligada, e outros não. E aí, como a turma era um pouco, as aulas são, na especialização, você trabalha com blocos de 4 horas, e aí tem outro desafio, a aula é muito longa, né? Aí você tem que fazer intervalos, você tem que estar dando atividades que ele faça na hora, tá certo? Como uma forma, e aí você pede para alguém fazer a atividade e apresentar, mas, por outro lado, também você já tem um aluno mais maduro, né? Um aluno, todo mundo trabalhando. Então, eu diria que, em síntese, é essa a história. E eu acho que o grande desafio é você conseguir manter a atenção do aluno, e eu diria que nas disciplinas quantitativas, né, que ela dá um pouquinho mais
de trabalho. Né? Porque na sala de aula você tem lá o quadro, você explica, você chama o cara para resolver alguma coisa, ele não faz direito, no totalmente à distância não dá. Em síntese, é isso. Perfeito, Érico. Com certeza a gente conseguiu entender um pouco de como foi e como está sendo o processo, né? É bacana a gente ter essa troca de relatos e experiências entre outras instituições também. Nós aqui na UFSC, a gente retornou dia 31/8. Então, nós não fomos autorizados pela instituição para dar continuidade. Todo mundo teve que parar totalmente, inclusive pós-graduação. E, por um lado, até foi importante, porque a gente conseguiu até nos preparar e preparar os colegas nesse momento, sabe? Então, cursos, bem aquilo que tu falou, poxa, como é que eu faço para enviar um vídeo para o YouTube? Como é que eu faço para criar o canal? Então, a ideia desses projetos que a gente criou foi justamente para ensinar os colegas e a gente trocar experiências de como faz isso. Então, acho que foi bacana em função disso, por mais que a gente perdeu e vai acabar 2020 tendo apenas um semestre letivo, né? Mas, Érico, assim, pensando um pouquinho na tua experiência, tu chegou a adquirir alguma coisa, assim, webcam, computador, software, o que tu preparou, assim, o que tu precisou se preparar? Tá, eu tinha a webcam do meu notebook, mas ela não tinha uma boa resolução. Aí eu tive que comprar uma webcam melhor, essa que a gente está aqui, e aí a tela um pouco maior. Aí eu comprei uma webcam que ela também já tinha microfone, tá? Comprei e aí isso já melhorou bastante, tá? Porque aí eu já consegui ter alguns recursos. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é com a questão de luminosidade, né? Tem que ter uma boa luminosidade. E aí, quando você começa a gravar, e como você falou, tem algumas coisas que às vezes não ficam boas, aí eu também tive que adquirir um software para poder cortar, fazer algum tipo de edição, né? Tá certo? Então, isso aí a gente teve que fazer. E o outro problema que você tem é o home office, né? Aí o menino entra, alguém vai, não tem jeito, tá certo? Aqui em casa é o cachorro que acoa e vem dar bom dia, boa noite sempre para minhas turmas. Faz parte do processo, acho que tem que manter isso como algo natural, né, Érico? Acho que isso faz parte. E aqui em casa são três meninos, aí daqui a pouco um tá brigando com o outro, aí vai lá. Então, é esse outro processo que você tem que enxergar ele como natural, né? Como você falou muito bem, ele faz parte do ambiente. E eu tive que ter outra coisa, eu tive que colocar outro link de internet, tá? Por quê? Porque às vezes um estava bom, então eu acabei ficando com 2 links de alta velocidade, né? Hoje eu tenho um link de 80 mega e um link de 160 mega, né? Os dois, porque às vezes um dia um estava funcionando bem, o outro você não tem como, tem que estar funcionando na hora, né? E às vezes acontecia também, principalmente no período da manhã, os meus filhos estavam tendo aula, porque eu tenho 2 filhos que estudam de manhã e um que estuda à tarde. Então, às vezes, estava todo mundo. Aí, eu tive que comprar mais um computador, né? Eu tive que comprar mais um notebook aqui para casa, porque, às vezes, não tinha, coincidia, aí tem uma aula extra, tem não sei o quê. E aí, então, o direito ficou um CPD aqui em casa, né? Minha esposa tinha o computador dela, eu tinha o meu notebook e o desktop, a gente teve que comprar mais um, e mesmo assim tem dia que aconteceu o dia, porque aí são 5, né, e tinham 4 equipamentos, teve dia que alguém assistiu no tablet, né? Aí depois começa a ter alguns problemas, você tem que comprar antena, eu sei que resumindo, aí, mas isso não tem como, eu estou falando agora não como universidade, estou pensando até nas famílias, né, do outro lado, que todas as famílias tiveram, acho que todo mundo acabou tendo que fazer algum investimento em infraestrutura de tecnologia para poder dar suporte a essa demanda. Perfeito, Érico. E a questão, assim, tu tá usando, então, de sistema, tu tens usado o Google Meet para tuas aulas, e aí deixa gravado e depois sobe para o YouTube para disponibilizar para os alunos. Sim. Tem dado super certo, assim? Tem funcionado bem contigo? Tem. E
Tiveram alguns alunos, inclusive, que pediram para que eu deixasse as aulas lá, porque de vez em quando, professor, você vai deixar depois que terminar a disciplina? Eu digo, vou. Mas eu pretendo, quando terminar o semestre todinho, terminar esse ano, aí eu vou tirar. Né? Porque como está gravada, tem gente, aí você tem essa questão. Embora um cuidado que a gente sempre teve é que toda vida que a gente vai gravar é pedida a autorização. Tá? Como é que vocês têm feito assim a questão da autorização? Não, você pede, antes de gravar, você pede para, no início da gravação, você pede para ele escrever no chat que ele está autorizando. Ah, Porque o chat esse processo. porque o chat, quando o Meet, ele grava o chat também, né? Então, aí você pede, logo no início da gravação, para que ele autorize, quem não escreve no chat fale. Então, acaba ficando... Mas eu não tive nenhum problema. Na segunda fase, teve uma aluna, que era só uma aluna, ela disse, não, professor, eu prefiro que o senhor não fique com a aula gravada. Como era só ela, mas eu pedi que ela mandasse por escrito, que ela mandasse um e-mail dizendo que ela não queria que as aulas fossem gravadas. Tá? E era só uma, então aí eu deixei de gravar na aula dela especificamente. Mas eu sempre, tudo que era feito era documentado no sistema do sistema acadêmico. Amanhã tem a aula, está aqui o link da aula. Tá certo? Então, teve a aula, tinha o material da aula, o material também era disponibilizado. Então, na realidade, você tinha um ambiente e a aula está gravada lá, já foi colocado no YouTube. Então, está todo documentado, tudo que foi feito. Tá? Para depois ninguém reclamar, né, que não foi avisado, não tinha isso. Quando, na segunda fase, quando a gente voltou, que a gente teve que fazer um novo plano de ensino, aí foi feito o plano, aí o cronograma também foi feito para que eles recebessem também tudo documentado no sistema acadêmico, que é o CIGAR, para que a gente... E se o aluno tivesse algum problema, ele tinha o material disponível, ele tinha os vídeos, então não tive assim nenhuma grande dor de cabeça. Que bom, perfeito, Érico. E assim, para a gente também não se alongar mais, acho que já deu para conhecer um pouquinho da tua experiência, o que está sendo, o que tu daria assim de dica final para os colegas que foi essencial assim, um ponto principal que tu precisou adaptar, que tu aprendeu que foi por meio de um erro, que deu alguma coisa errada, se teve alguma coisa assim. E o que deu super certo, assim, que tu acha que fez a diferença nesse momento para a tua aula ser uma aula de qualidade? Tá, eu acho que você tem um desafio durante a aula, se você notar que os alunos, você tem que dar um ritmo de aula que os alunos consigam acompanhar, tá certo? Se esse ritmo vai ter que ser mais lento, tá? Em alguns momentos ele vai ser necessariamente mais lento, principalmente quando eu pegava, por exemplo, a disciplina de matemática financeira e de administração financeira, que você tem alguma parte de cálculo, aí você tem que... E aí isso exigiu uma certa habilidade, que você não tem o quadro, aí você tem que abrir alguma estrutura, e então eu abria muitas vezes o próprio PowerPoint e desenhava no PowerPoint um fluxo de caixa, fazia os cálculos com ele. Eu tive que baixar, como a gente faz uso de uma calculadora financeira, aí eu tive que ir atrás na internet aí eu encontrei um site que tinha um simulador da HP, e aí eu ficava passando... Aí você tem que começar a desenvolver a habilidade de passar de uma tela para outra, tá certo? Ou de organizar as telas, por exemplo. Depois eu comecei, às vezes eu ficava apresentando e você botava a tela inteira para apresentar, e eu comecei a notar, eu não estou vendo ninguém. Aí eu tive que começar a organizar a tela de tal forma que eu botasse o layout do Meeting do lado direito, e a minha apresentação ficasse aqui, eu ficasse com o chat aberto, olhando se alguém está apresentando, né? E o outro problema que você tem, e aí
depois você pode até conseguir resolver cadastrando todo mundo, é aquele aluno que entra na sala de aula depois. Aí você tem que parar a explicação para autorizar ele entrar. Então, às vezes, isso você estava no meio do negócio e atrapalhava. Aí a solução é você tem que pegar o e-mail de todo mundo e fazer um cadastro lá no coisa para que todo mundo... Aí não precisa mais de permissão, né? Bacana. Então, uma dica boa aí para os colegas que fica é justamente isso, né? Quem está trabalhando com o Google Meet, nós também temos alguns colegas que estão trabalhando. Talvez aqui a gente tenha o sistema de entrar pelo G Suite, que aí cadastra todo mundo que entra com o @UFSC, que consegue entrar na sala sem autorização. Mas o problema é o aluno conseguir acessar, né? O problema, por exemplo, o nosso também, quem tem o @UFC, ele não pede, mas os alunos não têm. Tem muita gente que o e-mail dele não é o @UFC. E aí você tem um outro, você falou uma coisa interessante. Às vezes o cara não entra com o e-mail dele. Eu já tive aluno que entra, eu estou com o e-mail do meu irmão. Ontem mesmo eu tive isso, tinha uma menina na pós-graduação que estava com o e-mail de um homem. Aí eu olhei na lista de presença, eu disse, por favor. Ela disse, não, professor, sou eu, é porque eu entrei estou no computador do meu, e aí eu não quis deslogar o dele, eu entrei aí, e eu também tive uma situação que entrou isso na pós-graduação, entrou como desconhecido. Aí eu falei várias vezes, as pessoas não respondeu, aí eu tirei o cara da reunião e a pessoa não voltou. Não sei quem era, né? Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter, né? Nós tivemos alguns problemas, não no nosso departamento, de entrar gente estranha em algumas aulas e o cara começar a fazer coisas não muito adequadas para uma aula. Esse é um problema que você tem, né? Realmente. Tomar cuidado. Verdade, temos que tomar cuidado. Mas, Érico, muito obrigada, foi muito bacana esse nosso bate-papo aqui, vai ficar disponibilizado para os colegas, ouvir um pouquinho do teu relato, a tua experiência, o que tem dado certo para ti. Acredito que, de fato, foi de grande valia para todos nós essa conversa e ouvir um pouquinho a experiência aí direto de Fortaleza. Muito obrigada. Que agradeço. E vocês estão usando o que? O G Suite, é isso? Isso, na verdade, a gente está usando aqui na UFSC, que eu, particularmente, eu estou usando nas minhas aulas o sistema da RNP, do WebConf, que é da Rede Nacional. Isso. Tá. Foi instalado um plugin dentro do nosso sistema acadêmico, que aqui a gente usa o Moodle, e aí foi instalado um plugin pela parte de TI aqui da universidade, dentro para possibilitar a gravação dentro do próprio sistema acadêmico. Só que, como todo sistema, ele não é tão estável quanto aqui o do Google Meet. Então, eu, por exemplo, eu tenho como plano B o Google Meet. Quando está instável lá, a gente vem para cá. Pronto. Depois que eu coloquei a segunda rede, que aí foi uma rede com fibra ótica, tá? Aí ficou mais estável. Eu tenho um outro que é com a cabo, mas com a fibra ótica ficou bem mais estável. Legal, uma ótima dica aí para os colegas também buscar ver como que é o cabeamento da internet, né? Que isso faz diferença. Sim, aí também você, dentro da medida, se você tiver fazer no roteador direto com cabo, não fazer com Wi-Fi, né? Fica bem melhor do que no Wi-Fi. Também, essa dica também eu já, desde o início, também já cabeei aqui no notebook para facilitar e chegar à velocidade, né? Tá bom. Verdade. Obrigada. Obrigada mesmo, Érico. Um abraço, um ótimo término desse semestre, início do outro, e a gente vai mantendo contato. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.